Silas, que mostra o Arrascaeta nesse Campeonato Brasileiro, então vamos dar uma olhada porque você destacava a importância e o quanto o Arrascaeta foi decisivo no jogo de hoje, mas tem sido brilhante no campeonato. É o melhor do campeonato até aqui para você, Silas? Não, o Arrascaeta, mas ele já volta assim, a dar sinais daquele Arrascaeta que foi unanimidade, né, durante muito tempo. São os números do Arrascaeta em 8 jogos. Ele é o artilheiro com 8 gols, tem 3 assistências, é o segundo em assistência, sofreu 2 pênaltis. Olha só, vitórias garantidas com gol ou assistência, 5. E ele é o líder do prêmio ESPN Bola de Prata, então, portanto, hoje ele é o Bola de Ouro, viu, Pascoal? Porque vocês estavam falando de como ele é decisivo também para o Flamengo nos pênaltis. Ele pega muito pênalti. Olha lá. Então, o Rossi em cobranças de pênalti pelo Flamengo, defendeu 4 dos últimos 5, Pascoal. Que isso? Pegador de pênalti. Eu acho que para você configurar que um jogador não faz falta, ele tem que disputar a bola. E o Murilo não disputou a bola em momento nenhum. Então, se ele tocou com o braço com intensidade, se ele não tocou com o braço, ele tomou um drible dentro da área, botou o braço na Arrascaeta. Aí se o Arrascaeta caiu ou não, se o Arrascaeta se jogou, se não jogou, o Murilo tinha como função de zagueiro disputar a bola. Ele não disputou a bola. E aí o árbitro tem a... É inconclusivo, mas eu olhando a imagem que a gente tem me parece fora da área. Eu fiquei com essa impressão também de fora da área. E aí, nação rubro-negra? Tá no ar mais uma vitória gigante do Mengão. E como sempre, os antes, chorando, tão dizendo que não foi pênalti, tão falando de arbitragem. Mas, meu amigo, não tem jeito. O Mengão é enorme. Foi lá, dentro do Allianz Parque, e meteu 2-0 no Palmeiras. Teve defesa de pênalti do Rossi, teve categoria do Arrasca, teve correria do Ayrton Lucas, e o resultado? Mais 3 pontos na conta. Os antes podem espernear, podem reclamar, mas o Flamengo segue firme, forte e colado na liderança. Então deixa aquele like, compartilha e comenta. Chora mais antes. Muito difícil, porque... Mesmo com 10 rodadas só? Sim, porque às vezes você tem um time que desgarra na ponta, mas é aquele time que não passa tanta confiança. Você olha, tá na ponta ali, mas olha, dá pra sonhar. O Palmeiras não é um time que vacila muito. O Palmeiras é um time que dificilmente é batido. Ele não perde muito ponto bobo. Então, se você deixa... Tem 2 derrotas no campeonato, as 2 em casa. O Bahia e agora pro Flamengo. Então, o Palmeiras é o tipo de adversário que você ficar torcendo muito contra ele. Ah, não, porque vai perder. Não é bom você deixar o Palmeiras lá na frente 7 pontos. Então, o Flamengo não podia perder esse jogo. Acho que até, não vou dizer que o Felipe jogou para empatar, mas o jogo estava ali amarrado, o plano, até o pênalti dispensado pelo Palmeiras, ali acho que o Palmeiras sentiu um pouco, e aí o jogo não ficou aquele jogo maravilhoso, foi um duelo tático, os times meio que espelhados ali no começo, o Felipe Luiz conseguiu travar o jogo. Então se ficasse 0-0, acho que o flamenguista não ia com muitos desfalques, jogando fora de casa, tudo bem aqui, tá legal, dá pra gramado sintético, o Flamengo não se sente muito à vontade, alguns seus jogadores imaginam que também não, tal. Empatar aqui tá bom, dá pra assinar. Só que aí o desenho do jogo no segundo tempo acabou caminhando por uma vitória que deixa o Flamengo numa condição muito boa. Porque o Flamengo, imagino, primeiro, nesse confronto no segundo turno, ele vai ter o jogo no Rio de Janeiro, onde normalmente o Palmeiras perde dele. Sim. No Rio de Janeiro, normalmente o Flamengo... E aí já é a reta final do campeonato, pode criar toda aquela atmosfera, aquele ambiente e tal. Então, pro campeonato, é muito bom. Esquece se você é palmeirense, se você é flamenguista. Pro campeonato é bom, né? Vivo. E o Cruzeiro ainda vivo. pode... Exatamente. Esse meio de semana tem a parada para a Libertadores da América para os dois, né? Pro Flamengo, muito mais importante o jogo. Vai jogar em casa contra o pior time do grupo, mas com certeza precisa fazer o placar elástico para garantir a classificação. O Palmeiras já tem garantida a classificação como o melhor da primeira fase da Libertadores da América, mais uma vez. O Palmeiras não terá a dupla de zaga titular para o jogo contra o Cruzeiro no próximo final de semana. Os dois receberam cartões amarelos hoje, né? O Murilo e o Gomes. Então o Palmeiras vai jogar, já é uma dupla reserva para essa partida diante da equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro joga com a perspectiva de também encostar na ponta da tabela. E o Flamengo na próxima rodada recebe o Fortaleza. E o Fortaleza tendo muitos problemas, né? O Fortaleza parece que é um time que... Não, o Fortaleza meio de semana vai decidir com o Racing uma vaga na Libertadores, na Argentina. Além disso, não está passando nenhuma confiança para o seu torcor nessa temporada.
É isso que incomoda o torcedor do Fortaleza, a falta de confiança que o time era altamente confiante. Sim. Agora não tem mais essa confiança. Vamos ver, o campeonato fica muito interessante. Eu concordo com o Bubu, porque é o seguinte, se o Palmeiras abre 7 pontos com 10 rodadas e a parada para o Mundial, todo mundo vai ficar remoendo 7 pontos de diferença para o Palmeiras. Todo mundo fazendo conta. O que eu tenho que fazer para chegar no Palmeiras? Agora, como a diferença é de 1 ponto, o campeonato vai seguir o seu curso normal. Claro que tem os favoritos para o Campeonato Brasileiro. É óbvio que Palmeiras e Flamengo são os favoritos para o Campeonato Brasileiro também. Eu esperava mais o Internacional, eu esperava mais o Atlético Mineiro, não esperava tanto do Cruzeiro, e o Cruzeiro está chegando. Do Botafogo. Do Ceará. Né? Então a gente está vendo a perspectiva de todos eles, mas acho que vai... o Bubu falou que é espanholização, que é Palmeiras e Flamengo. Nos últimos anos tem aparecido um Botafogo de vez em quando. É um Atlético de Madrid, de vez em quando dá uma beliscada. O Galo, né? Tem uma tela, Silas, que mostra o Arrascaeta nesse Campeonato Brasileiro, então vamos dar uma olhada, porque você destacava a importância e o quanto o Arrascaeta foi decisivo no jogo de hoje, mas tem sido brilhante no campeonato. É o melhor do campeonato até aqui para você, Silas? O Arrascaeta? Eu acho que ainda não. Mas ele já volta a dar sinais daquele Arrascaeta que foi unanimidade, né, durante muito tempo. São os números do Arrascaeta em 8 jogos. Ele é o artilheiro com 8 gols, tem 3 assistências, é o segundo em assistência, sofreu 2 pênaltis. Olha só, vitórias garantidas com gol ou assistência, 5. E ele é o líder do prêmio ESPN Bola de Prata, então, portanto, hoje ele é o Bola de Ouro. É que até gol de bico do Arrascaeta é bonito, né? Ele faz gol de bico, ele faz gol no ângulo, ele fez um golaço no Cássio agora contra o Cruzeiro, aí jogou a bola lá na gaveta, assim, parece simples para ele, assim como pro Estevão parece simples, para ele parece simples também. E a gente fez o jogo do Inter contra o Atlético Nacional de Medellín e eu fui na conferência de imprensa depois e falei pro Roger. Eu falei, o que você falou pro Alan Patrick no intervalo? Ele falou, você viu a jogada que ele fez? Ele falou pra mim na conferência de imprensa. Porque são jogadores que quando você tem que, primeiro, preservar muito esses caras, você tem que saber a hora de tirar, qual jogo levar. Oscar e Luciano jogaram agora contra o Náutico no meio da semana, o campo molhado lá nos aflitos, e aí repercute no jogo seguinte fisicamente, é natural. Agora o Arrascaeta, muito mais, Alan Patrick, muito mais, mas ele é muito craque, e ele, até o pênalti dele, tudo bem que o Everton quase caiu para trás lá, tentou tirar um sarrinho dele, mas até nisso ele é muito craque. Foi genial a cobrança de pênalti. Ele pensa muito o jogo. Quem batia um pênalti desse jeito aí era o Nelinho. Nelinho fazia, Ailton Lira fazia muito isso. Muita gente não vai lembrar, mas é uma galera que... E o Giovani, que é mais recente, né? O cabeça lá do Vasco. Mas assim, tá voltando a ser o Arrascaeta que no próprio Mundial, os poucos minutos que ele jogou pela seleção uruguaia, ele mudou a cara da seleção uruguaia e quase classifica o Uruguai. Então, assim, é esse tipo de jogador que faz a diferença. Ainda bem que ele está aqui, né, no Brasil, pra gente estar assistindo ele. E tomara que continue. E a gente vai ver também a tela do Rossi, viu, Pascoal? Porque vocês estavam falando de como ele é decisivo também para o Flamengo nos pênaltis. Ele pega muito pênalti. Olha lá. Então, o Rossi em cobranças de pênalti pelo Flamengo. Defendeu 4 dos últimos 5, Pascoal. Que isso? Pegador de pênalti. É frio demais para pegar o pênalti, mas o Silas jogou futebol, pode falar muito melhor que eu. Eu passei um pouquinho de tempo atrás do gol vendo bater pênalti, né? Um pouquinho, uns 35 anos eu passei ali vendo os caras bater pênalti. Quando vai bater o pênalti do Palmeiras, dá uma olhada no corpo do jogador na hora de bater o pênalti, diz muito o que vai acontecer. A não ser que ele seja genial. Sei. Se ele for genial, ele consegue ou virar o corpo ou virar o pé. Genial para bater pênalti, né? Porque o Piquerez é genial na lateral esquerda. Ele é um monstro de lateral esquerda. Para bater o pênalti. O canhoto, você pode me corrigir, Silas, mas assim, o canhoto, a tendência dele bater no canto direito do goleiro, né? Isso. Ela pra cá. Cruzado. O Piquerez perdeu um pênalti famoso, que foi da Supercopa contra o São Paulo, que ele inverteu. Ele é canhoto, ele jogou no lado esquerdo do Rafael, o Rafael defendeu. Mas normalmente o canhoto, a tendência é ele bater no canto direito, né? O corpo dele já é voltado para... Não, e porque a bola sai e entra. Quando você bate no canto esquerdo, a bola entra e sai. Se não for muito na bochecha da rede,
o goleiro, se o goleiro adivinhar, ele pega. É porque os goleiros... Do lado de lá, mesmo se ele adivinhar, a bola tá saindo. Tá jogando muito tênis, né? Que o tênis, você pega o adversário canhoto, você já... Tá saindo. Não que seja fácil enfrentar, mas ele às vezes é mais previsível, né? Nessa daí, só na posição do corpo dele, o Rossi Malandro, o pegador de pênalti, já se posicionou ali. Perfeito? Sim. Já sabia o que poderia. Então ele falou, eu vou escolher, ele tá virado pra cá, só se ele virar o pé pro outro lado, ele bater em cima. Se ele bater embaixo, ele vai pegar. E ele bateu fraco, né, Pascoal? Bateu. Nem foi tão fraco. É que o Rossi tava ali. O Piquerez não bate pênalti assim. O Piquerez bate logo na cara da bola, pra bola entrar pelo alto. É a característica dele. Ele bate firme pra bola entrar no alto. Assim quem bate é o Veiga. Assim quem bateu, o Estevão bateu 2 semelhantes a esse. Entendeu? Que o goleiro dá rebote, depois vai brigar pelo rebote. Reinaldo, então, que tá no Mirassol agora. Bate alto, Reinaldo. Também, bate alto e forte. O Reinaldo tem uma variação grande. Tem. Aproveitamento absurdo. Nosso companheiro aqui de ESPN, Fábio Santos, pô. Fábio Santos também. Fábio Santos bateu um pênalti também. espetacular. Parou recentemente de jogar, perdeu poucos pênaltis. E esse pênalti, pra mim, determinou a sequência da partida. Né? Porque era um ritmo... Não, mas aí dá pro Palmeiras ficar reclamando, o pênalti não foi, o outro pênalti deveria ter sido marcado, se ele tem a chance de abrir o placar e desperdiça, Pascoal? Assim, eu vou partir do meu ângulo de visão. Para mim, nenhum dos dois foi pênalti. Mas se marcou o segundo, deveria ter marcado o primeiro. Você tá falando do Vitor Roque e do Arrascaeta. Se marcou o pênalti do Arrascaeta, aquele do Vitor Roque também foi pênalti, né? Tem um amigo meu que jogou futebol, que era brilhante jogador de futebol, que fala o seguinte: ajuda o juiz a marcar a falta. Ou seja, quando tem um impacto, o cara já também sofre o impacto. Entendeu? Não é o cara não sofrer o impacto. Então ajuda o juiz a marcar a falta. Mas isso aí acontece toda hora no futebol. Eu não marcaria, mas eu vou entender. O Ramon Abateabel marca toda hora essas coisas. Ele marca toda hora isso aí, é uma coisa normal. Falando do jogo, o jogo especificamente, o jogo você pode dividi-lo em partes. Nos primeiros, 16 minutos, porque se levou 6 minutos para decidir esse pênalti. 6 minutos, até os 16 minutos o Palmeiras jogou melhor do que o Flamengo. Ponto. A partir de perder o pênalti, o Flamengo parece que deu uma sentada e começou a trabalhar a bola. O Flamengo jogou sem pressa. O Flamengo quis tirar a velocidade do Palmeiras. Quis tirar a pegada do time do Palmeiras. Para tirar a velocidade do arranque do Estevão, a velocidade do arranque do Torres pela esquerda. Então, foi minando as ações do Palmeiras e conseguiu. Eu não critico o modo de jogar, porque cada treinador escolhe o modo de jogar. Né? Mas é o Flamengo. O Flamengo optou por isso porque sabe que jogar com o Palmeiras no Allianz é muito complicado. Optou por essas ações. E saiu vitorioso com o placar de 2-0. Então, quer dizer, deu certo a tática empregada pelo treinador. A bola anda mais também, né, Pascoal? Sem falar isso que você falou da escolha do Felipe, é porque a bola também anda mais rápido. Então tentar tirar essa velocidade do jogo é uma tática. Para amarrar. E no segundo tempo o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras, né, gente? Vamos falar a real. O segundo tempo do Flamengo foi melhor que o do Palmeiras. Falando do futebol, Giai fez um jogo para mim impecável. O Emiliano Martínez cansou na parte final do jogo, mas enquanto teve pernas, tomou conta do Arrascaeta. O Arrascaeta o lance do primeiro gol sai numa falha de marcação do Gomes, que vai dar o bote e não consegue tomar a bola. E aí abre todo aquele clarão na defesa do Palmeiras. Então, tudo tem explicação no futebol, né? E essas explicações acabam sendo muito mais claras vendo o jogo de maneira que a gente tem a percepção dos fatos ocorrendo dentro de campo. Os pênaltis, para mim, foram determinantes. Eu tenho muita dúvida a respeito do primeiro tempo pênalti marcado para o Palmeiras. Se fosse eu o apitador da partida, não marcaria. E se tivesse que marcar, marcaria... Você acha que foi fora da área? Se tivesse que marcar, seria fora da área. Eu não tenho convicção da bola dentro da área. Ponto. E os dois outros pênaltis são muito semelhantes. Não existem lances iguais. É aquele negócio, sabe por quê? O Simon é um gênio. Carlos Eugênio Simon. Porque em câmera lenta, em super slow, quando você estiver em casa, vou contar um segredo para você. Quando você estiver em casa e ver o árbitro vendo em super slow, o que é super slow? É o seguinte, o cara vai pegar o braço aqui e fala assim, ó o movimento, ó o super slow. Devagarzinho, ó. E... Tá vendo? É super. Agora, no lance do jogo, você faz assim, você nem viu o que aconteceu. É o jogo, é o movimento. É o empurrão é o Murilo no Arrascaeta? É isso aí. Por que isso? Porque beijinho de vó em super slow vira crime.
É mesmo? Agressão, né? É agressão. Beijo de vó. Mas então o Murilo no Arrascaeta foi um beijinho de vó? Claro, aconteceu nada. Aconteceu, como não aconteceu nada no Vitor Roque, aquilo lá é nada. Nada pra marcar. E nada pra marcar no lance o Arrascaeta é tão esperto. Ele deu toque longo. Ele viu que o Gia ia chegar para dominar a bola, o goleiro tá saindo, o que ele falou? O braço veio aqui, ele falou, nossa, era tudo que eu queria. Ele cai, se estatela no chão e vira piruleta. Então por quê? Porque é assim que cativa, porque o apitador de futebol nunca deu um chute na bola, então ele não sabe o que está acontecendo. Pega esses caras e bota dentro do campo, eles fazendo um rachão. Pega 11 de cada lado, ou faz numa quadra de society, 6 de cada lado. Bota a Renata Royal para apitar. E larga os caras lá. Não, bota a Renata para jogar, que ela joga bem. E larga os caras ralando o coco lá, que é pra ver se um dá trombada no outro e fala, oh, isso aqui não é falta. A gente vai ouvir o João Martins. Exatamente sobre isso. Tá. Eu já critiquei o Abel Ferreira algumas vezes, porque o Abel e a comissão dele falam muito de arbitragem quando, né, se sentem prejudicados e tal. E quando o Palmeiras é beneficiado, e nesse campeonato já foi, não falam nada. Vamos ver se ele vai falar. O Felipe Luiz, para ele, foi pênalti, claro, né? Esse, né? O Felipe Luiz também está começando ainda como treinador. Não, ele disse que ele primeiro não quer falar de árbitro. Não vou falar. Ele achou que o pênalti foi claro. Que é o mais do mesmo, né? Não vou falar de arbitragem, mas foi um escândalo, né? Aí passa 5 minutos. Então, eu já falei, já teve momentos em que o Abel perdeu uma chance de ouro, caiu no colo dele, admite, poxa, hoje meu time foi beneficiado. O Renato Gaúcho foi bem ontem. O Cuca não falou ontem. O Renato Gaúcho foi bem ontem, falou bem do VAR, mas o time dele ganhou também. Felipe Luiz, quando eu indagado sobre a arbitragem, ele falou, pô, o protagonista é pra que lado, né? No caso dele, parece que ele também foi prejudicado, né? Então, eu lamento isso, essa repetição, né? Sempre o chororô, o mimimi daquele que se sente prejudicado, mas quando ele é beneficiado, eles estragam. Eu perguntei. Usou, mas estragam o negócio. É mais ou menos por aí, Serginho? É um pouco, eu acho que é também porque a nossa linha de atuação do VAR é muito baixa. Então, é um VAR que interfere demais. Aquele texto de interferir naqueles 4 momentos, né? Expulsão, pênalti, identificação, coisa e tal. Isso aí, e só em erros graves, né? A gente, o cara que está na cabine do VAR, ele quer trabalhar um pouquinho também, né? Quer aparecer? Não sei nem se ele quer aparecer, mas ele quer participar. Eu acho que ele tem uma linha de pensamento que eu preciso fazer alguma coisa, eu estou aqui para ser ouvido, coisa e tal. E eles trabalham muito mesmo, né? E atrapalham muito. E aí tem o outro lado, que é a arbitragem de campo, que cada vez menos apita coisas, né? Então, eles vão deixando muita coisa que, se tivesse sozinho, sem o VAR, eles já apitariam. Eu vou deixar rolar, porque aí o VAR me chama. E aí você começa a precisar do outro. O árbitro de campo precisa do VAR e o VAR precisa da interferência, da aceitação das suas dicas do campo. E fica um círculo. E quem é mais prejudicado, e aí o Everton tem razão, é o futebol. A gente está parando muito, são paradas muito demoradas, o que o Everton falou, que, lá são 30 segundos, 40 segundos, aqui é 5 minutos, é isso mesmo, né? É matemático isso. Então, eu acho que vale uma reflexão da comissão de arbitragem, tem aí nova direção da CBF, bota aí na agenda, rediscutir o VAR no sentido de menos, não mais. Só para complementar aqui o assunto, dia 13 de novo, de todo o cronograma já previsto pelo então presidente Edinaldo, com outra comissão de arbitragem, com analistas de arbitragem contratados como se fosse uma espécie de sumário da arbitragem, né? Aí tem Sandro Meirahit, tem como a gente vai analisar um jogo de futebol pela arbitragem. Começa o ano com disputa de estadual, onde cada federação indica a arbitragem o que ela quer, que apite, o que não apite. E aí chega no Campeonato Brasileiro, os árbitros que estão apitando os jogos do Campeonato Brasileiro são árbitros das federações. Então quem é que manda no árbitro da federação? É a federação estadual ou é a CBF no jogo do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil? É o árbitro que apita com indicações de que ele deveria apitar do início do Campeonato Gaúcho, por exemplo, ou é uma direção de arbitragem nacional da CBF para um jogo de Campeonato Brasileiro? Então acho que a discussão passa muito por diversos aspectos, mas principalmente você precisa ter uma diretriz para o árbitro saber o que ele vai fazer dentro de campo. Como é que vai ser isso? Ele no início da temporada ele está apitando de uma maneira pela federação estadual.
passa 3 meses, ele apita de uma outra maneira totalmente diferente. O futebol é o mesmo. Você precisa ter uma unificação disso tudo aí. Amigos, eu juro que eu quero falar de bola rolando, da vitória por 2-0 do Flamengo, mais uma contra o Palmeiras em jogos do Brasileiro, mas só pra gente amarrar essas polêmicas, especialmente envolvendo os pênaltis, né? No primeiro tempo, um pênalti marcado pro Palmeiras, defendido pelo Rossi, e agora, na reta final do segundo tempo, um pênalti pro Flamengo, convertido pelo Everton Ribeiro, aliás, pelo Arrascaeta, Everton Ribeiro. A gente tem a opinião do nosso especialista de arbitragem, o Paulo César de Oliveira. O PC disse que naquele lance em que a bola bate no braço, né, ele entende que a imagem é inconclusiva. E aí, por isso, deve seguir a decisão de campo. Se ela foi fora da área ou não foi fora da área. Exatamente, porque de fato ela bate no braço, o braço está muito ampliado, e aí a dúvida é se o Varela está dentro da área, fora da área. Segundo o PC, como a imagem é inconclusiva, segue a decisão de campo. E agora, nesse pênalti do Arrascaeta... Claro, né, que se é inconclusivo, por que o VAR chamou? Então, deixa já a decisão de campo, a gente teria economizado vários minutos, deixa o pênalti marcado, né? Então, esse é o ponto. Nesse segundo ponto, eu tô mais com o PC. Eu acho que tem o braço e o Arrascaeta escolheu cair. De novo, né? Se fosse deixada a situação de campo, né? E o juiz está um pouquinho longe, né? Eu acho que até justificaria caso fosse um pênalti claro. Na minha opinião, não é um pênalti claro, nem deveria chamar, mas enfim, essa é a minha opinião, que coincide com a do PC. E você, Raed? Eu acho que para você configurar que um jogador não faz falta, ele tem que disputar a bola. E o Murilo não disputou a bola em momento nenhum. Então, se ele tocou com o braço com intensidade, se ele não tocou com o braço, ele tomou um drible dentro da área, botou o braço na Arrascaeta. Aí se o Arrascaeta caiu ou não, se o Arrascaeta se jogou, se não jogou, o Murilo tinha como função de zagueiro disputar a bola. E ele não disputou a bola. E o lance do Varela? O lance do Varela eu tô com o PC. Eu acho inconclusivo e aí o árbitro tem a... É inconclusivo, mas eu olhando a imagem que a gente tem me parece fora da área. Eu fiquei com essa impressão também de fora da área. Não, eu fiquei com a impressão de linha. No lance do Varela eu fiquei com a impressão de linha. Mesmo com a imagem um pouco angulada, eu achei que a arbitragem ela foi correta nesse lance.